Oi, pessoal. Então, eu havia combinado que gravaria o vídeo para a turma do noturno, Direito da Criança e Adolescente. Mas acabou que na segunda-feira testei positivo para o Covid. Então, eu estou gravando esse vídeo e vou compartilhar também com a turma do matutino. O conteúdo é sobre a matéria da prova de P2 e uma revisão, né, com um esquema para vocês estudarem. Mas aqui não tá todo o material, né, que é para estudar. Então, é alguns itens que eu quis acrescentar. Eu fiz em 2 laudas um roteiro. Vou colocar lá na plataforma Moodle para vocês, tá bom? Então, começando, eu chamei de revisão, né? Mas antes disso, estudar para P2. O Conselho Tutelar no Estatuto, o ato infracional, procedimento, medidas socioeducativas e a sua aplicação, as diversas expressões de família, que hoje ainda vou falar mais um pouco, perda ou suspensão do poder familiar, coloquei qual é o artigo, os pais privados de liberdade, como que é isso na lei, aqueles pais que estão cumprindo pena, né, de reclusão ou detenção privativa de liberdade, a guarda e a tutela, vai cair na prova, adoção nacional e internacional, e os crimes em que a criança e adolescente são vítimas, tanto no Estatuto quanto no Código Penal e na legislação especial. Lembra que eu falei até do crime de tortura, né? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens que eu vou colocar, vou trabalhar na avaliação, tá bom? Revisão, classificação das várias modalidades de família, porque tem muitas terminologias. Então eu sempre falo isso para vocês, né? O direito, ele é muito cheio de terminologias. Terminologias, termos técnicos que são importantes, porque é a forma que o operador do direito se comunica, né? Então, quando vocês forem pegar esse material que eu vou postar lá na plataforma, faça ao mesmo tempo com o vídeo e o estatuto ali do lado para você ir consultando os artigos. Então, nós pusemos assim, classificação trinária. Trinária de famílias do ECA. Família natural, família extensa ou ampliada, família substituta. Tem outras, tem a família socioafetiva, né? Mas essas 3 são as que têm fundamentação dentro do estatuto. A socioafetiva tem também como um critério para formar novas famílias. Família natural, formada pelos pais, chamada biparental, ou quando existe um dos pais, monoparental. Essa é a família natural, aquela que é o pai biológico, a mãe biológica, é uma família natural. Família extensa ou ampliada, ela é formada também pelos parentes próximos com os quais a criança e adolescente convive. Avós, tios, bisavós, né? Ascendentes colaterais, convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Então, o que caracteriza uma família extensa? A extensa ou ampliada é a afinidade ou a afetividade. Então, não é o sanguíneo, não é de ser pai biológico, né? É por afinidade, que são os parentes afins, e por afetividade. Para evoluir para a família substituta, ela pode acontecer de uma família extensa, pode evoluir para uma família substituta. Isso está lá no artigo 25 do parágrafo único do ECA, depois vocês dão uma olhada. A família substituta é formada em razão da guarda, da tutela e da adoção. Essa é muito importante. Então, toda vez que uma criança for colocada na guarda de alguém, né? Essa criança está numa família substituta. Toda vez que a criança estiver no processo, ou adolescente, no processo
de estágio de convivência, ele está numa família substituta. Estágio de convivência para adoção. Aí os pais faleceram e essa criança, esse adolescente tem bens a administrar. Ele vai ter um tutor. Esse tutor vai ser a família substituta da criança e do adolescente. A família substituta pode ser concedida à família extensa com algumas ressalvas. Por exemplo, adoção por irmãos e ascendentes não pode. Então, quem não pode adotar? Irmãos e ascendentes. Então, esses irmãos e esses ascendentes não vão poder adotar a criança e o adolescente. Essa é a regra. Depois nós vamos ver que tem uma exceção. Bem como terceiros não parentes. Também citei aqui no esquema o artigo que é para vocês olharem. Impedimento para colocar em família substituta. Tem alguns impedimentos. Eles estão lá no artigo 29. Dá uma lida. Socioafetividade como critério para formar novas famílias. A gente falou muito isso em sala de aula, né? É o padrasto, a madrasta. Apadrinhamento também a gente falou. Então, tudo isso está dentro de família, no item família, que está estabelecido que vai ser pedido na avaliação. Adoção nacional e adoção internacional. E coloquei os artigos em que se encontra no estatuto, como uma referência, né? Pode ter outros artigos além desse. Procedimento para habilitação de pretendentes à adoção. Coloquei o artigo também. Guarda compartilhada na adoção é possível? Então vamos pensar. A guarda compartilhada. Um casal, por exemplo, está no processo de adoção, né? Nesse processo de adoção, depois de várias etapas cumpridas, esse casal já tem afinidades, já tem convivência com o adotando, né? Que pode ser uma criança ou adolescente. E aí o casal se separa. Aí vai acabar com a adoção? Não, eles podem ficar em guarda compartilhada com o filho adotado, né? Que essa expressão filho adotado, ela é errônea. A gente fala filho adotado porque aqui a gente está conversando informalmente. Filho adotado é filho. Então, melhor dizer adotando quando está em andamento o processo. Então, é possível guarda compartilhada de filho que está em processo de adoção, porque às vezes já teve a convivência, falta sentenciar, né? Então, nesse período, o casal pode ter acordo pela guarda compartilhada. Eu coloquei lá o artigo. Coloquei também para a prova a obrigatoriedade do estágio de convivência. Então, ele é obrigatório. Não haverá adoção sem estágio de convivência. Quais são as características da adoção? Constituída por ato personalíssimo. Personalíssimo é um ato de vontade. Ninguém pode substituir a pessoa nessa vontade, a não ser quando esse ato foi autorizado por uma procuração para alguém demandar isso, mas isso não é em todo o processo, às vezes em alguns atos pode se permitir, mas quem se inscreveu para adotar, isso é personalíssimo. É excepcional. O que significa esse excepcional como uma característica da adoção? Porque às vezes a gente não entende, excepcional, por quê, pessoal? Porque a regra é que a criança e o adolescente não sejam colocados para adoção, que eles permaneçam na sua família natural. Quando o adolescente é colocado para adoção é porque não teve mais jeito, porque o ideal é que se fique nos vínculos, nesses vínculos familiares, né? Que ele é mais saudável, ele é mais psicologicamente mais saudável, né? Então, quando há um processo de adoção, é porque já tentou-se os outros e não foi possível, né? Então, ele é personalista, excepcional, ele é irrevogável. A adoção é irrevogável. Não posso adotar e depois dizer, não gostei, não. Por isso que tem o estágio de convivência, irrevogável.
No livro do Sanches, tem incaducável. Incaducável, essa palavra caducar, que eu até coloquei de propósito, é como se dissesse, não esse direito, ele não prescreve, né? Ele não caduca, né? O direito em relação à adoção. A adoção é plena, ela não tem limite. Tipo assim, não, eu adoto, mas ele não vai herdar. Só vai herdar os meus filhos naturais. Esse filho que eu adotei agora não herda, e não existe isso. A adoção é plena, né? E é também constituída por sentença judicial. E depois eu coloquei lá, em relação à adoção, quais são os requisitos subjetivos da adoção e idoneidade do adotante, motivos legítimos, etc. E depois os requisitos objetivos. Estão lá para vocês estudarem. Adoção excepcional, muito interessante. Adoção excepcional de neto por avós. Então, é vedada por lei. Mas tem casos, né, na jurisprudência que foi concedida. Isso é uma regra? Não, é uma exceção de exceção. Por quê? Porque é confuso que os avós adotem, porque a adoção gera o poder familiar, a própria paternidade. Então vamos pensar junto comigo. Se os avós adotam o neto, que é filho de uma filha, aquele neto vai passar a ser irmão da mãe dele, né? Então é complicado a avó adotar o neto, né? Isso quando é a mãe, né, que tá, os avós maternos que estão adotando. Porque se forem os avós paternos, aí não vai dar essa questão. Mas e aí tem a questão dos direitos hereditários, né? Esse neto, ele vai concorrer com os tios, como se ele fosse irmão desses tios na herança, né? E ele não é herdeiro em primeiro grau, porque ele é herdeiro se a mãe dele herdar. Então, é complicada a adoção por avós. Mas eu coloquei tudo explicadinho aqui. Adoção excepcional, chamada adoção avoenga. Avoenga, a avoenga mesmo. O que significa isso? Adoção por avós. É uma expressão importante, porque isso se coloca numa prova com 100 questões, 80 questões, adoção avoenga, você fala, meu Deus, o que é isso, né? Então, em 2014, o STJ deu uma decisão favorável aos avós, mas ela era uma adoção excepcional. Por quê? Porque os avós já cuidavam dessa criança desde o ventre materno. E aí foi de fato, essa relação de pais já existia com a criança. Então, o STJ achou por bem conceder essa adoção, porque eles já eram pais, desde quando havia a gestação, eles já cuidavam como pais, né? Foi excepcional. Mas depois, né, as decisões dos tribunais têm esse condão, né, de mudar o fato, né, mas não muda a lei, né, muda o fato, mas não muda a lei. Então, em 2014, teve essa decisão favorável aos avós, e já que ele cuidava da criança desde o nascimento, mas houve, então, uma flexibilização da regra do ECA, mas não é qualquer caso. Então, toda demanda que for ter em relação a isso, tudo isso vai decorrer um processo
de muitas provas, mostrando que essa é a melhor alternativa, mostrando que não há conflitos familiares, porque vai ter essa demanda, né? Então, que não vai dar nenhum problema na harmonia familiar essa adoção por esse neto, por aqueles motivos que eu já falei mesmo, em relação à questão de herança, né? Também vai ser verificado, eu coloquei isso no material, se essa é a melhor solução para a criança, para a vida melhor, como prioridade absoluta, essa adoção para ela, né? Sempre lembrando da prioridade absoluta. Então, lá estão itens que eu coloquei no material que você vai ver quando essa adoção pode ser flexibilizada. A adoção póstuma é possível a adoção póstuma por sentença. Então, veja, o processo de adoção está caminhando, está tudo certo. Quando vai proferir a sentença, já foi manifesta a vontade daquele que faleceu, ou o pai ou a mãe, de ser pai daquela criança ou adolescente e morre. Então, o processo de adoção tá saneado, perfeito. Faltava publicar a sentença. Essa adoção é válida, né? Então, eu coloquei esse item, adoção póstuma, também para vocês darem uma olhada. Então, é isso. Eu quero desejar a vocês um bom proveito, estudem, dêem uma olhada nisso e eu quero que esse vídeo chegue até vocês e é rápido, 16 minutos. Não vai tomar muito tempo e vocês vão poder se orientar para estudar. Muito obrigada e até o dia da prova.